SIG faz operação e prende mais um suspeito de envolvimento na guerra entre facções criminosas. Após denúncia de superfaturamento, Prefeitura de Dourados suspende pagamento de lote de álcool gel comprado sem licitação. Hospitais e penitenciária estadual recebem equipamentos de proteção fabricados pela Unigran e ainda termina mais uma etapa da campanha de vacinação contra a influenza. O Jornal da Hit, primeira edição de hoje, começa agora. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Jornal da Hit, primeira edição de hoje. Obrigada pela sua companhia, pela TV e também pela internet. Lembrando que nós estamos ao vivo lá no facebook.com/Jornal da Hit MS, que você pode enviar todas as suas sugestões de reportagens pra gente pelo WhatsApp na tela da Hit. Anote o número esse que aparece aqui na tela, o 998798796. E o governo do estado quer antecipar a ativação do Hospital da Mulher e da Criança aqui em Dourados. O objetivo é transformar o local em uma unidade de referência para atender pacientes de Covid-19 na região da Grande Dourados. A obra do Hospital da Mulher e da Criança está 90% concluída. A previsão era a entrega da estrutura em junho, mas a Secretaria de Estado de Saúde quer antecipar a ativação da unidade para o próximo mês. Para isso, é necessário alguns ajustes junto à bancada do Estado no Congresso Federal e outras parcerias. Nós estamos trabalhando junto à Universidade Federal da Grande Dourados, a reitora Milene Damasio, junto à Secretaria Municipal de Saúde, secretária Berenice Machado, para que possamos construir, num curto espaço de tempo, um hospital de referência para o tratamento da Covid-19 em Dourados. Nós vamos ter um atendimento da macro-região de Dourados muito bom e certamente vamos evitar a morte, que esse é o nosso principal objetivo. A vida é que nos interessa e vamos fazer todo esforço para que não tenhamos, não só pessoas de Dourados, mas de toda a região, não sejam vítimas dessa doença. Ainda de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, são necessários 3,5 milhões de reais para a conclusão da obra e 5 milhões para a compra de equipamentos para o hospital. Para conseguir agilizar esses procedimentos, o governo do estado busca, junto à bancada federal de Mato Grosso do Sul, no Congresso Nacional, Ministério da Saúde e Educação, além da EBSER, empresa brasileira de serviços hospitalares, o auxílio. Ainda de acordo com Geraldo Rezende, a ideia é sim habilitar os leitos hospitalares para o atendimento de pacientes da região da Grande Dourados acometidos pelo Covid-19, ao invés de um hospital de campanha. Ao invés de um hospital de campanha, estamos aproveitando a estrutura do novo Hospital da Mulher e da Criança, construído através de recursos que nós viabilizamos enquanto deputado federal. Esse hospital está mais de 90% concluído, dá para terminá-lo em 45 dias. Ainda como parte do plano emergencial no combate e tratamento ao coronavírus, além dos leitos do Hospital da Mulher e da Criança, estão neste processo outros 42 leitos clínicos e 25 leitos de UTI, unidade de tratamento intensivo, entre hospitais públicos e particulares. Denúncia de suspeita de abuso de preço de álcool gel faz Prefeitura de Dourados cancelar o pagamento à empresa até a conclusão das investigações. A dispensa de licitação para a compra de produtos para a prevenção e enfrentamento ao coronavírus em Dourados tem levantado uma série de suspeitas no município, principalmente por conta dos preços praticados por algumas empresas. Depois de questionada pelo preço pago no álcool gel, o Ministério Público abrir inquérito e a Câmara de Vereadores fazer denúncia, a Prefeitura de Dourados cancelou o pagamento do produto e abriu sindicância para apurar os fatos. A cotação é feita pelo setor de compras, né? É um setor ligado ao setor de licitação. Existe um órgão de controle interno no município, que é o órgão de controladoria. A PGM também é um órgão de controladoria jurídica, podemos assim definir. E a prefeita determinou a imediata instauração de sindicância, exatamente para apuração nos respectivos setores, para verificação do que poderia ter ocorrido. A sindicância
ela já está tramitando e ela trará algumas respostas que ainda são necessárias para a sociedade e também para a chefe do Executivo Municipal. O advogado Alexandre Mantovani, assessor especial da prefeita, destacou o papel importante do jornalismo da TV HIT nesse processo de investigação. Essa provocação foi providencial, foi feita através de um questionamento numa coletiva de imprensa pela TV HIT. A prefeita imediatamente, isso ainda na semana passada, antes ao feriado, ela tomou medidas urgentes e a medida que o caso exigia, medidas enérgicas e medidas providenciais para o levantamento do caso. Essas medidas consistiram, a prefeita, ela enviou uma CI, que é uma comunicação interna, imediatamente para a Procuradoria-Geral do município. A prefeita também pediu a expertise do PROCON, o atendimento especializado do PROCON, para que subsidiasse nessa questão do álcool gel, para que desse elementos a respeito do sobrepreço. O PROCON, que é especializado, inclusive, nisso. O produto já foi entregue pela empresa. O porta-voz da prefeita revela que a ordem é não pagar até que as investigações estejam concluídas. O produto foi entregue, mas não foi pago. Não há nenhuma intenção do município em valer-se, obter vantagem sobre qualquer fornecedor. Todavia, em que pese o momento da pandemia, as justificativas de falta de insumo, não é plausível que se pratique o sobrepreço, especialmente numa época onde as pessoas deveriam ter um pouco mais de humanidade e de compartilhamento e de doação. Então, a administração pública municipal, depois de apurados os devidos reflexos de tudo isso, determinará o pagamento do valor de mercado. Mantovani foi questionado ainda porque a prefeitura deixou de comprar o produto no município por R$ 9,00 para comprar no estado do Paraná a R$ 37,90. A justificativa advinda do setor de compras do município, é o que temos até então de informação, é de que no momento havia escassez do produto em Dourados e via de consequência a compra tornou-se inevitável num outro estado. O Conselho Municipal de Saúde recebeu o relatório quadrimestral da Secretaria de Saúde, inclusive com as compras feitas sem licitação. Mas o presidente da entidade conta que está tendo dificuldade para fazer a análise por conta do isolamento social. Nós temos que chamar uma comissão. Essa comissão já está constituída para avaliar esse relatório. Porém, João, o nosso efetivo do Conselho Municipal, que são 16 membros, eles são 69% hoje da população de risco, são idosos e população de risco. E aí nós somos 16 hoje, então hoje eu não tenho condições de chamar esse pessoal, que eu estaria contrariando uma normativa do Conselho Estadual de Saúde, que ele nos determinou que nós parássemos as nossas atividades até que se pudesse ter um controle melhor desse vírus. O Poder Público trata agora a investigação do caso como prioridade. O PROCON informou que deve concluir o relatório em 15 dias. Pelo menos outros 13 idosos e 2 funcionários do asilo, onde morreu a idosa de 81 anos, também já testaram positivo para o coronavírus em Três Lagoas. A paciente de 81 anos já havia sido internada e recebido alta, mas voltou a ser hospitalizada após passar mal. Desta vez não resistiu. A informação da Secretaria de Saúde de Três Lagoas é que ela também tinha outras comorbidades, o que agravou o caso. Três Lagoas tem 12 casos confirmados da Covid-19 e registra agora, então, sua primeira morte. A idosa, de 81 anos, morava num asilo particular, local que concentra a maior parte dos casos confirmados da doença no município. A secretária explica que o município está com a estrutura preparada e também está conseguindo resposta rápida para a confirmação dos casos. Os exames vêm para a capital e saem até 48 horas. Outros 3 idosos que moram no local e outros 2 profissionais da saúde que trabalham lá testaram positivo. Quais são os protocolos adotados em relação a esse lugar e até os próprios pacientes, que foram confirmados daí? Todos nesse local foram colocados em isolamento, tanto os profissionais que atuam como os idosos que estavam dentro da instituição. Mais casos já foram confirmados em Três Lagoas, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E veja a seguir, hospitais de Dourados e a penitenciária estadual recebem equipamentos de proteção fabricados pela Unigran. E ainda,
termina mais uma etapa da campanha de vacinação contra influenza. Nós voltamos logo após o intervalo. Eu espero você. RIT, Rede Internacional de Televisão. Fundada em agosto de 1999, com a proposta de fazer uma programação que enriqueça e atraia todos os níveis socioeconômicos e que faça a diferença na vida dos telespectadores. A RIT tem como emissora geradora de programação a TV Dourados, canal digital 5.1, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. A rede é integrada por canais locais de TV e TVs por assinatura que adicionam conteúdo regional ou retransmitem a programação principal de nosso centro de produção em São Paulo. Esta é a RIT, Rede Internacional de Televisão, a TV que faz a diferença. Estamos de volta com o Jornal da RIT. 2 homens foram presos em Aral Moreira suspeitos de tráfico de drogas. Em Dourados e Coronel Sapucaia também foram feitas apreensões de maconha. Confira. Em Aral Moreira, a PMR, Polícia Militar Rodoviária, prendeu Sidney Barbosa, de 51 anos, e Eli Matos, de 49, acusados de tráfico de drogas. Na rua 31 de março, a equipe abordou Sidney, que conduzia este caminhão Mercedes-Benz, com placas de Presidente Prudente, São Paulo, e Eli, que conduzia um Gol. Ao fiscalizarem o caminhão, os policiais perceberam uma solda irregular na carroceria. Eles então retiraram o assoalho e encontraram 773 quilos de maconha no fundo falso. Questionado, Sidney alegou ter sido contratado para pegar a droga em Aral Moreira e levar próximo ao Trevo da Bandeira, em Dourados, recebendo R$7 mil pelo serviço. Já Eli auxiliava o suspeito colocando equipamento na carroceria para tentar disfarçar o tráfico. Os 2 autores foram encaminhados à delegacia de Ponta Porã. Já em Dourados, a PMR apreendeu 83 quilos de maconha escondidos neste Zafira com placas de Araguaçu, interior do Tocantins. O condutor foi parado na MS 379 quando os policiais faziam operação contra o fluxo da rodovia por conta da pandemia de coronavírus. No carro estavam um motorista e um passageiro de 25 e 37 anos de idade e o filho do condutor, de 6 anos. Como os homens ficaram nervosos e deram informações desencontradas sobre a viagem, os policiais decidiram vistoriar o carro e acharam a maconha escondida no assoalho em um fundo falso, dentro do para-choque e na caixa de ar. Os autores acabaram confessando que buscaram a droga em Ponta Porã e levariam para Gurupi, no Tocantins. Pelo transporte, receberiam R$3 mil. Os acusados foram levados até a Delegacia de Polícia Civil de Dourados e o Conselho Tutelar foi acionado para providências com relação à criança. Em Coronel Sapucaia, mais um caso de tráfico de drogas. A Polícia Militar fazia patrulhamento na entrada da cidade pela MS 289, quando tentou abordar um rapaz de 26 anos que conduzia este carro. Ao avistar a viatura, o jovem tentou retornar com o veículo. Como não conseguiu, ele desceu e tentou fugir a pé por uma plantação de milho, mas acabou alcançado pelos policiais. No porta-malas do Uno, os militares encontraram 98 quilos de maconha. O acusado então confessou que foi contratado por um desconhecido através de um aplicativo de mensagens, pegou o carro pronto em uma sorveteria e receberia R$500 para levar a maconha até a Mambai. Todos os casos são investigados pela Polícia Civil. Hospitais de Dourados e a Penitenciária Estadual receberam equipamentos de proteção fabricados pela Unigran. Máscaras de proteção como essas foram doadas na tarde desta quinta-feira pela Unigran para os hospitais Universitário e da Missão Caiuá e também para a Penitenciária Estadual de Dourados. As doações fazem parte de um projeto social da entidade desenvolvido durante esse período de pandemia. Nós temos esse departamento, que é de inovação da Unigran, e conversando com o Fabiano, com o Maitan, com os meninos todos aqui, vamos começar a produzir as máscaras que os hospitais estão precisando. Inclusive, a gente tentou comprar até para nós aqui, para a Unigran, e não existe no Brasil. Aí nós conseguimos comprar o material, que também não está fácil de achar, e começamos a fazer com essas impressoras 3D que nós temos aqui, e foi aprovado, né, pela Anvisa esse material, e aí nós começamos a produzir para doar.
A mantenedora da universidade explica que o novo projeto está sendo desenvolvido para a produção de respiradores mecânicos. Começamos esse estudo agora, o Fabiano e a equipe dele está começando esse estudo também, para ver se consegue chegar num denominador comum, que é o respirador que a Anvisa aprova, porque tudo isso tem que ser aprovado, né? E vamos ver se vai dar certo, eu acho que sim, aí nós vamos começar também a produzir para os hospitais, porque hoje Dourados está numa posição bem confortável, né? O número é pequeno das pessoas que estão contaminadas, tudo, mas a gente nunca sabe aonde isso vai chegar, né? Então eu acho que a gente está fazendo a nossa parte para preparar os hospitais, para preparar para que, se infelizmente acontecer uma coisa de começar a aumentar o número, a gente possa suprir esses equipamentos para eles. Esse representante do Departamento de Doações da Missão Evangélica Kaiowá diz que o hospital, localizado dentro da reserva de Dourados, não tinha esse tipo de equipamento de proteção. É uma situação realmente de emergência, o hospital não estava realmente preparado para isso, a gente pode se preparar o tanto quando quiser, mas por uma pandemia é uma coisa realmente urgente, né? Precisamos de doações de todos os tipos de coisas, porque também o hospital ele sobrevive de doações, né? É um hospital particular, mas com parcerias públicas, né? 100% SUS, né? Todos os indígenas e não indígenas também podem ir lá se tratar, de caso até média gravidade, e não paga nada por isso. Por isso, e o preço dessa operação toda também é bastante alto. Cristiane, que responde pelo setor administrativo da Penitenciária Estadual de Dourados, diz que chegou a fazer levantamentos, mas devido ao alto custo, não realizou a compra do EPI. A gente já chegou a entrar em contato com alguns profissionais aqui, né, e não encontramos principalmente esse material. E quando fomos fazer também o custeio, né, ver o custeio, ele é bem alto também, né, então a gente realmente viu que não seria possível a gente estar realizando a aquisição desse material. Ela diz que as máscaras chegaram em boa hora e vão proteger principalmente os profissionais de saúde que trabalham dentro do presídio. Nós temos um setor de saúde ali, né, na unidade, e que passa mais de nós temos hoje 2.500 internos, então são muitos que passam ali para aquele setor, e assim uma questão de proteção para os nossos servidores, né, os servidores que trabalham na área da saúde dentro da penitenciária. Então, para nós tem sido de grande relevância mesmo essa doação. A universidade aguarda a chegada de novas doações da classe empresarial e da sociedade para dar continuidade à fabricação dos protetores faciais. O Núcleo de Imunização da Prefeitura divulgou hoje o balanço da primeira etapa da vacinação contra a influenza, na qual foram imunizados idosos acima de 60 anos e profissionais da área da saúde. O Núcleo de Imunização da Prefeitura divulgou o balanço das primeiras semanas de vacinação contra a gripe. Por causa da pandemia do coronavírus, algumas adaptações foram feitas, como, por exemplo, a vacinação drive-thru, em que a pessoa não precisa sair do veículo para ser imunizada, entre outras. Nesta primeira etapa de vacinação contra a influenza aqui em Dourados, cerca de 70% dos profissionais da área da saúde já foram imunizados e 97,28% dos idosos também. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde aqui no município foi atingida. Para este enfermeiro, que é o gerente do Núcleo de Imunização da Prefeitura, é de extrema importância que as pessoas que estão no grupo de risco se vacinem. Foi uma proposta do Ministério, inclusive, antecipar essa vacinação para que os indivíduos dos grupos prioritários, principalmente o idoso, que de repente apresentasse uma síndrome gripal e ele já tivesse sido vacinado contra o vírus da influenza, poderia se pensar numa outra situação. Então seria um diagnóstico por exclusão. Essa foi a primeira ideia do Ministério da Saúde. Com isso, você ganha tempo em diagnóstico, ganha tempo em tratamento, e consequentemente você acaba conseguindo muitas vezes até proporcionar uma cura muito mais rápido em relação a esse paciente. Ainda de acordo com o Edivan, em Dourados, segundo contagem, estão cadastrados no sistema 7.500 profissionais da área da saúde e 18.200 idosos. A partir de agora, na segunda etapa, serão imunizados caminhoneiros, indígenas, doentes crônicos, funcionários do sistema prisional, presos e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que estão sob medidas socioeducativas, além de profissionais das forças de segurança e salvamento. Segundo o Ministério da Saúde, desde o dia de ontem, dia 16, já está previsto aí a oferta de vacina para outros grupos,
né? Lembrando aí que é o caminhoneiro, o pessoal que trabalha no sistema prisional, o pessoal das UNEIs, o doente crônico, né? Começa essa previsão. No entanto, a vacina ainda não foi disponibilizada pelo Ministério para o Estado e, consequentemente, o Estado também ainda não disponibilizou para o município. Há uma projeção para a semana que vem, né? A gente não pode garantir o dia, até porque tem um feriado no meio da semana aí, vai fazer que isso atrase ainda um pouco mais. Mas a gente tem, né, pensando aí que semana que vem, a partir do dia 23 ou dia 24, isso já possa ser retomado dentro do município. Veja a seguir as últimas informações sobre a pandemia de coronavírus aqui em Mato Grosso do Sul. E ainda, SIG faz operação e prende mais um suspeito de envolvimento na guerra entre facções criminosas. Nós voltamos logo após o intervalo, eu espero você. Coronavírus. Fique atento. Sintomas. Os sintomas são parecidos com o de um resfriado comum. Incluem febre, tosse, coriza e dificuldade para respirar. Prevenção. Cuidados básicos de higiene são a principal forma de prevenção. Evite contato próximo com pessoas doentes. Cubra boca e nariz ao tossir ou espirrar. Limpe e desinfete objetos e superfícies tocados com frequência, como celular e computadores. É a RIT, junto com você e toda a sua família contra o coronavírus. Estamos de volta com o Jornal da RIT. Com a pandemia, as demissões já dispararam. Prova disso é o tamanho da fila de gente em busca de seguro-desemprego. E para reduzir essa fila, a Fundação do Trabalho começou a distribuir senhas na capital. Desde que voltou a funcionar na semana passada, longas filas se formaram em frente à Fundação Social do Trabalho em Campo Grande. Por isso, foi preciso entregar senhas para evitar a aglomeração. Como o horário de funcionamento da FUNSAT está reduzido, funcionando das 8h30 da manhã até a 1h30 da tarde, estão sendo distribuídas 150 senhas por dia para o atendimento. No primeiro dia, nós não distribuímos senhas, foi um caos. Eu tinha fila virando a esquina. No segundo dia aconteceu a mesma coisa. Ficamos até 4h30 da tarde atendendo as pessoas que estavam na fila. Resolvemos entregar senhas para essas pessoas. Senhas essas que desafogou as filas. A fábrica em que a Evelyn trabalhava fechou. Foi mandado mais ou menos uns 200 funcionários embora, né? Aí hoje estou aqui para mim dar entrada no seguro. Como ela, a maioria que procurou os serviços da FUNSAT foi em busca do seguro-desemprego. Já foram mais de 800 pessoas em pouco mais de uma semana. Nós já tivemos mais de 850 pedidos de entrada no seguro-desemprego. Em função da pandemia, os empregadores estão ociosos com relação à empregabilidade, com relação à economia do nosso país. E, infelizmente, estão demitindo em massa. A boa notícia é que, diferente do primeiro dia de funcionamento, em que não havia nenhuma vaga de trabalho, as ofertas já aumentaram. Com o decreto do prefeito, voltando às atividades comerciais, começou a surgir novas oportunidades de emprego. Então, hoje, por exemplo, eu tenho 33 vagas de emprego. SIG faz operação e prende mais um suspeito de envolvimento na guerra entre facções criminosas, que resultou em uma série de homicídios e apreensões de armas aqui em Dourados. Jonathan de Souza Costa, de 29 anos, conhecido como Joey, foi preso no bairro Jardim Canaã 1. Com ele foi apreendido este revólver calibre 38, 30 munições, 1 quilo de maconha e 2 porções de cocaína. A imagem de Jonathan aparece em vídeos que circulam nas mídias sociais que, segundo a polícia, foram produzidos por facção criminosa que estaria ironizando e ameaçando membros de grupos rivais. Joey aparece como marcado para morrer. O rapaz, que já cumpriu pena por outros crimes, alega que tinha arma para se defender e a droga para consumo próprio. Jonathan nega que faz parte de facção criminosa e diz que não sabe por que está sofrendo ameaças. Não queria fazer nada com ninguém, só queria viver minha vida em paz, cuidar dos meus filhos, da minha família. E, tenho que declarar que eu não faço parte de nenhum grupo de facção, não, porque a gente não tem nada a ver com isso aí. Isso aí são o que eles falam, né? Você não fala que a gente aí faz parte de facção, mas eu não faço parte de nada disso, não. Eu não sei o que está acontecendo na cidade aí. A vida normalmente. Simplesmente só tinha medo de acabar sendo morto, né? Ameaças. Ameaças, é.
Igual o senhor tá vendo aí mesmo, tá rolando vários vídeos aí no nosso nome aí, aparece minha imagem. Jonathan foi preso pelo SIG, Setor de Investigações Gerais, e por policiais das delegacias do 1º e 2º Distrito Policial durante uma operação na manhã de hoje. A ação é continuidade das investigações que buscam prender envolvidos em uma guerra entre facções criminosas pelo domínio do tráfico de drogas em bairros de Dourados. A questão é, a partir do momento que você aprende as armas de fogo, foi efetuado, e efetua a prisão daqueles principais indivíduos que estão ali na missão de cometer os homicídios, você acaba desarticulando essas ações. Assim, nós somos conscientes que eles buscarão se reestruturar, mas todas as forças policiais continuam atentas para fazer frente a essa situação. O confronto entre grupos rivais já deixou pelo menos 8 mortos e 5 feridos nos últimos 2 meses em Dourados. O número de casos novos de coronavírus disparou em Três Lagoas, que fica na divisa com São Paulo, e Mundo Novo, aqui na fronteira com o Paraguai, registrou os primeiros casos de Covid-19. A Lilian Heck tem os detalhes. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Fabiane. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Mais uma vez, o crescimento do número de casos positivos chama atenção aqui no estado. Foram 12 registrados hoje. 2 destes pacientes são moradores de Mundo Novo, sendo os primeiros confirmados na cidade que fica na região de fronteira. Trata-se de um homem de 32 anos e uma mulher de 34 que tiveram contato com o caso confirmado da doença. Outro município que é alvo da atenção é Três Lagoas, que fica na divisa com São Paulo, estado que é hoje o epicentro da doença no país. Por lá estão 5 dos casos confirmados hoje. Lembrando que ontem a gente já havia noticiado a primeira morte por Covid-19 na cidade polo da região do Bolsão. A Secretaria de Estado e a Municipal de Saúde já estudam juntas a ampliação de leitos clínicos e de UTI para atender futuros pacientes com coronavírus. Além destas cidades, temos mais um caso em Nova Andradina, um em Dourados, em Três Lagoas, um em Campo Grande e, ao todo, no Mato Grosso do Sul, contabiliza até agora 114 casos confirmados de Covid-19. Vale lembrar que esta semana o Centro de Operações Emergenciais de Combate ao Coronavírus constatou a transmissão comunitária aqui no estado, ou seja, os contágios já não acontecem mais através apenas do contato com pessoas doentes identificadas. Isso aumenta ainda mais o risco de contrair a doença e, consequentemente, de provocar um colapso da rede de saúde. Por isso, fica aqui o alerta para que todos adotem as medidas preventivas para que possamos enfrentar esta pandemia. É com você, Fabiane. Obrigada, Lilian. Com esse alerta, a gente encerra o Jornal da Hit, primeira edição de hoje. Uma boa tarde para você e fique com a gente.